Paz do Senhor a todos. Antes de começar, eu gostava de dizer que depois da primeira música que nós cantámos aqui, o meu esboço da pregação ficou todo misturado, mas vai dar certo, amém? E eu queria começar dizendo que nós precisamos de ter noção daquilo que nós estamos cantando e orando diante da presença do Senhor. E começar dizendo que igreja não é um clube social de quinta-feira, não é um clube social de domingo. Igreja é família, igreja se faz vida na vida. E aquilo que nós estamos a aprender a fazer com a mentalidade desta era e os padrões deste mundo é que nós estamos nos deslocando para um local para assistir uma boa pregação, para assistir um bom louvor, boa música. Mas é isso. Nós estamos tratando a igreja como se fosse um espetáculo, um teatro, quando na verdade igreja é vida na vida, igreja é comunhão, igreja é nós todos podermos dizer uns para os outros: tu és carne da minha carne e sangue do meu sangue. Uma das primeiras coisas que nós cantámos foi: vem fazer o que nenhum homem fez e vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel: aviva-nos, aviva-nos. E aquilo que me marcou naquilo que nós cantámos foi: vem fazer aquilo que a história nunca viu. E eu pergunto, será que nós temos consciência daquilo que a história já viu para nós pedirmos para Deus vir fazer em nós, na nossa comunidade, nesta cidade, aquilo que a história nunca viu? Uma das coisas que eu ia falar na minha pregação era sobre aquilo que a história nos conta sobre o avivamento dos morávios. Aquilo que aconteceu com os morávios, ou como alguns dizem, os moravianos. E se nós conhecermos a história, nós começaríamos a cantar e a pedir a Deus para vir fazer aquilo que a história nunca viu, com muito mais temor e com muito zelo. Porque quando Deus se revelou aos morávios, quando Deus uniu os morávios, eles deliberadamente ou espontaneamente, eles decidiram fazer um relógio de oração, uma torre de oração que durou 100 anos. Se nós estamos pedindo a Deus para que Ele venha fazer coisas que a história nunca viu, imaginem Deus nos pedindo para nós orarmos durante 200 anos. Irmãos, se nós nem estamos conseguindo aparecer aqui 1 hora por semana para vir orar com o nosso grupo, por que raio nós estamos a cantar e desafiando Deus para vir fazer algo que a história nunca viu? Abram em Efésios 2. A partir do versículo 11. Amém? Diz a Escritura: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si dois, um novo homem,
fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós quanto vocês temos acesso ao Pai por meio de um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E eu quero ministrar hoje sobre nós, enquanto comunidade, enquanto igreja, é sobre esta consciência de que a igreja é família de Deus. E muitas vezes nós tratamos o assunto de família dizendo Deus ama a família, mas a natureza de Deus nos ensina algo muito mais profundo do que apenas Deus ama a família. Em Efésios, no capítulo 3, está escrito, do 14: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Em outras versões diz: por essa razão dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Então Deus, Ele não só ama a família, Deus é família. Está na natureza de Deus, família. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito. Deus não precisa de igreja para ser família. Deus não precisa de anjos para ser família. Deus é família antes de toda a criação. Deus vivia um amor eterno e aquilo que alguns teólogos chamam de uma ciranda ou a pericurese, que é a dança eterna, familiar e amorosa de Deus com Ele mesmo. Deus ama-se a si mesmo. Deus relaciona-se com Ele mesmo. Deus é família com Ele mesmo. E quando nós olhamos para a criação, nós vemos nada mais, nada menos do que Deus expressando a sua graça e nos dando a existência para conhecermos Deus, um Deus que é família. Em Romanos, se não me engano, no 11, Paulo, quando está a falar com profundidade da riqueza do conhecimento e da sabedoria de Deus, existe uma pergunta retórica que Paulo diz: quem primeiro lhe deu para que ele recompensasse? E isto para mim expressa a graça e a misericórdia de Deus na criação e em nós, quando Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, para conhecermos quem Ele é e para vivermos família com aquele que é família. Então ninguém deu a Deus para que Ele recompensasse. A criação, a nossa existência, ela é uma bênção, ela é uma manifestação da graça para que nós pudéssemos conhecer o Santo dos Santos. No mundo moderno, e quando eu falo mundo moderno, eu estou falando do mundo ocidental, que está aos seus próprios olhos se tornando um mundo cada vez mais moderno e que se está afastando das suas bases e princípios judeu-cristãos. E cada vez mais nós vemos o mundo e a ideologia do mundo atacando família. E isto nada mais é do que atacar quem Deus é. Em Salmos 2, o salmista vai dizer que os reis desta terra, os governantes, conspiram contra o Senhor. Eles conspiram contra quem Deus é. E quando nós vemos ideologias atacando família, atacando princípios familiares e atacando a igreja, nada mais é do que reis conspirando contra quem Deus é. E o Salmo 2 diz: e Deus nos céus se ri. Deus ri destes governadores. Deus ri dos reis que conspiram contra Ele. Porque Deus, Ele estabeleceu um rei que irá reger todas as nações a partir de Israel, com um cetro de ferro. Em Apocalipse diz que Ele irá ferir as nações. O Jesus ao qual nós cantamos irá aparecer no dia em que nas Escrituras é tratado como o grande e terrível dia do Senhor. Para quê? Para restaurar todas as coisas, para nos trazer um corpo glorificado e para ferir as nações que conspiram contra Ele. E
E eu me pergunto se nós, enquanto igreja, não estamos sendo afetados e moldados pelas ideologias contra a família, contra a comunhão. Porque o mundo individualista que nós estamos vivendo está nos colocando como centro, e isto é o que nós chamamos de humanismo, é o homem como centro. E de repente nós vivemos um evangelho onde eu vou para a igreja para consumir uma boa pregação, eu vou consumir boa música, vou consumir boas orações, vou consumir um pouquinho do espírito, um pouquinho dos arrepios, e assim que o culto acaba, eu viro as minhas costas e vou para casa. E nós nos estamos tornando os consumidores e estamos vivendo segundo uma filosofia individualista. Enquanto aquilo que o Evangelho nos ensina é Filipenses 2. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Se para nós é difícil viver família e nos dar um pouco, por mais que as pessoas não reconheçam, se para nós é difícil nós sacrificarmos um pouquinho da nossa individualidade para o próximo e para vivermos família, imaginem para Deus, que assumiu uma forma de homem para vir servir a criação. Jesus nos considerou superiores quando Ele cá esteve. Então quem somos nós para nos considerarmos a nós mesmos superiores aos nossos irmãos? Outra dos ataques e fortalezas que se levantam muitas vezes na igreja são as nossas feridas e os nossos traumas. Feridas essas provocadas pelos pecados. Pecados esses que podem ser provocados por nós, ou por familiares, ou por outras pessoas. Mas nós temos nos deixado moldar pelo pecado dos outros e o nosso pecado, e não pela imagem perfeita de quem Deus é. Em 2 Coríntios 5,13, Paulo diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E isto nada mais é do que redenção. E o que é redenção? Redenção é perdão. Redenção é um novo começo. Redenção nada mais é do que um novo nascimento, uma nova natureza e uma restauração da imagem original. E é isso que Jesus traz, a imagem original de todas as coisas. Então, se para mim viver em comunhão, viver em família era um peso antes de eu conhecer a Cristo, se para mim casamento era algo distante, se para mim ter filhos e paternidade para mim era um trauma, porque o meu pai não foi grande coisa comigo, ou a minha mãe não me tratou como deveria. Cristo, a revelação de Cristo, a revelação do Santo, Ele redime esses nossos preconceitos sobre família e sobre aquilo que a Bíblia chama de fundamentos. Então, se eu estou vivendo mais de acordo com as minhas feridas e com os meus traumas do que a revelação de quem Deus é, então quem está no centro da minha vida? Quem está moldando a maneira como eu vivo? É Deus? É a imagem perfeita de todas as coisas? Ou é a imagem caída que nós criamos ou que outras pessoas criaram? Então, isto não se trata de... Estas feridas, estes traumas, não se tratam de maldições hereditárias. Quando eu estava na minha ETED, Deus ministrou muito à minha vida sobre... Para quem não sabe, a ETED foi a escola que eu estive a fazer na Jocum em janeiro e acabou em julho, final de julho. E Deus ministrou muito à minha vida sobre o Cristo. Deus me... Estão a ouvir?
Está dando para ouvir? Deus falou muito comigo e ministrou muito ao meu coração sobre esta redenção a nível familiar. Eu sempre, desde que eu tenho memória, os meus pais sempre foram separados. Então eu tenho certas feridas no que toca à paternidade. E durante um discipulado, Deus trouxe luz à minha vida e ao meu coração de que eu estava vivendo como o irmão mais velho do filho pródigo. E não no que se trata de ciúmes em relação a um filho mais novo que volta para a casa do seu pai e é bem recebido. Mas no que toca a desfrutar da paternidade, desfrutar daquilo que Deus tem para mim, desfrutar da herança de Deus enquanto eu estou perto, enquanto eu estou na presença do Pai, sendo obediente. Então havia esta mentalidade caída dentro de mim, de um orgulho, onde eu não me sentia digno daquilo que Deus tinha para mim e eu tinha dificuldades em pedir a Deus aquilo que estava no meu coração. E eu, na verdade, eu estava vivendo uma orfandade dentro da casa do Pai. E isto, na verdade, eu estava vivendo segundo feridas. Eu estava vivendo segundo a imagem de um pai caído e não segundo a imagem de um pai que restaura todas as coisas. E essa é a imagem que Jesus traz. Essa é a revelação bíblica. Quando nós encontramos Cristo e nós contemplamos, porque Paulo diz, nós somos transformados quando nós contemplamos Deus. Então nós somos transformados mediante a revelação de quem Deus é. E quando Deus se revelou um Pai para mim, a imagem do Pai caído se prostrou, foi destruída diante da imagem do Pai celestial, diante do Pai perfeito. E por que é que eu estou trazendo uma mensagem sobre unidade no corpo? Unidade na igreja enquanto família. Porque primeiro este é um sentimento que parte de Deus. Como eu já disse, Deus é família. Então não adianta de nada nós querermos construir uma comunidade profética, nós falarmos sobre profético e apostólico, nós querermos ser o mais bíblicos possíveis, sem que nós vivamos quem Deus é. Quando Jesus nos ensina a orar, Jesus diz: Pai Santo que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então um desejo de replicar na terra quem Deus é, isso é ser profético. Isso é viver de acordo com a imagem restaurada, a imagem revelada a nós. Em Romanos 8, quando Paulo vai trazer os dois caminhos, a mentalidade da carne e a mentalidade do Espírito, Paulo diz: quem vive segundo a mentalidade do Espírito é filho de Deus. E quem vive na mentalidade do Espírito, a sua mente está voltada para os desejos do Espírito. Então eu não mais vivo segundo os meus desejos, a minha carne, aquilo que eu tenho, aquilo que eu construí, mas é segundo aquilo que está no coração dele. E o que está no coração de Deus é família, é comunhão. Abram em João 17. Versículo 20 ao 23. Esta é o capítulo da intercessão que Jesus faz no Monte de Getsemane. E esta passagem em particular, a partir do 20, é uma oração que Jesus faz para nós. Do 6 até ao 19, mais ou menos, Jesus ele está orando para os apóstolos, para os seus discípulos. E não que essa oração não sirva para nós, mas a partir do 20, Jesus é bem específico. Minha oração não é apenas por eles. Jesus está-se a referir aos apóstolos. Jesus diz: rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, ou seja, nós. 21. Para que todos sejam um, ó Pai,
como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Ser profético é olhar para esta oração do coração do nosso Deus, é olhar para esta oração profética que partiu do coração de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que voltará para reger as nações. É olhar para esta oração e tornar desta oração a nossa oração. Igreja nada mais é, como Jesus diz, que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Igreja nada mais é do que uma expressão de quem Deus é e quem Deus é. Família, Deus é um só. E quanto mais nos aproximamos deste Deus trino, Deus que é Pai, Filho e Espírito, parece que a nossa mente vai explodir, porque Deus não cabe na nossa mente. E ao mesmo tempo que este Deus que não cabe na nossa mente, esta mentalidade da grandeza de Deus é como se deixasse pegadas de que Deus está distante, está além de nós, e Deus está além de nós. Mas a maior expressão de Deus na terra é o seu Filho Jesus, profetizado em Isaías, cujo nome seria Emanuel, Deus conosco. E este Deus deseja criar uma comunidade onde nós estamos aqui provavelmente 50, e Deus quer olhar para nós, e Deus não quer ver o Gonçalo, Deus não quer ver o Gé, Deus não quer ver o Rodrigo. Deus quer ver uma igreja. Deus quer ver o seu corpo. Deus quer ver um só. E o versículo 22 sempre fere o meu coração, porque Jesus diz: dei-lhes a glória que me deste. Jesus está dizendo: eu dei-lhes a glória que o Pai me deu. Ou seja, nós temos uma glória que foi dada a Jesus pelo Pai. Mas para que serve essa glória? Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. É interessante ver os primeiros capítulos de Atos e ver a movimentação da igreja primitiva. Aquilo que eles viveram foi um avivamento. Aquilo que eles viveram e viram foi glória. Mas o que essa glória gerou? Vários versículos de Atos, o Lucas vai dizer: a mente da igreja era uma, o coração da igreja era um. Qual era a mentalidade da igreja? Qual era o coração da igreja? É o fundamento, que é Cristo. Nós não nos reunimos aqui para boa música, para uma boa ministração. Nós nos reunimos aqui para conhecer um pouco mais do Santo. Porque diante do conhecimento do Santo, tudo o resto se torna esterco. Tudo o resto se torna lixo. Paulo apenas queria 3 coisas: conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar do sofrimento de Cristo. Para nós, este desejo, o terceiro desejo principalmente, é uma loucura. Qual de nós vai orar: Deus, eu quero participar dos teus sofrimentos. Deus, envia-me para o Oriente Médio para eu pregar o Evangelho. Deus, eu quero perder a minha cabeça por ti. Se nós olharmos para o Apocalipse, nós vemos que aqueles que perseveraram, aqueles que manteram o testemunho de Jesus até ao fim, foram aqueles que perderam as suas cabeças pelo Evangelho. E isto na nossa era confortável, consumista, individualista, isto é loucura.
como é que eu vou me dedicar a Deus e morrer por Ele? E morrer por Cristo é apenas um fundamento apostólico. É só um fundamento. Não é uma doutrina super difícil de explicar como a Trindade. Morrer por Cristo, sacrificar a nossa vida por amor a Cristo, é fundamento, é básico, é leite para discípulos. Porque Jesus diz: quem não se negar a si mesmo, quem não tomar a sua cruz e me seguir diariamente não tem parte comigo. Os apóstolos, depois de serem açoitados pelos fariseus, eles se alegraram. E porquê? Eles se alegraram porque eles foram considerados dignos de sofrer por Cristo. Existe uma dignidade, uma glória em sofrer por Cristo. Em Hebreus, o autor, no capítulo onde nós chamamos de o capítulo da fé, ou o capítulo dos... eu não sei agora a expressão, mas onde vai falar de Moisés, os patriarcas, todos aqueles que entregaram as suas vidas e viveram por meio da fé, o autor aos Hebreus, eu vou ler, não quero... Ele diz no versículo 11: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. O que isto nos ensina? Haverão níveis diferentes de ressurreição. E aqueles que entregaram as suas vidas certamente alcançarão estes galardões, estas recompensas. E eu quero voltar àquilo que eu falei no início, àquilo que nós cantamos. Vem fazer aquilo que a história nunca viu. Eu gostava de vos contar um pouco sobre a história dos morávios. Eu não sou nenhum doutor em história da igreja, mas o pouco que eu conheço eu vou tentar transmitir de uma forma que não seja secante. Mas a história do avivamento dos morávios passa-se, se não me engano, no século XVII ou século XVIII. Eu sei que foi depois da Reforma Protestante. E os morávios nada mais são do que refugiados. Eles se refugiaram em outra terra porque eles estavam sendo perseguidos pela Igreja Católica. Então houve um conde chamado, se não me engano, Conde Zinzendorf, que vai oferecer terras aos morávios, e passados os anos eles acabam construindo uma vila, construindo uma comunidade de morávios. Só que havia um problema, havia uma... eu não queria chamar pluralidade, mas haviam muitas denominações entre os morávios. Haviam cristãos de todas as vertentes da Reforma Protestante. E a coisa era tão séria, mas tão séria, que haviam crentes que durante os domingos, durante as pregações, eles deslocavam-se para outras igrejas de outras denominações para acusar falsos ensinos ou coisas que eles não concordavam, querendo causar divisão, querendo causar uma ruptura no corpo de Cristo. E este conde que ofereceu as terras, ele também era cristão, ele vinha de uma outra linha também, mas ele não estava gostando daquilo que estava a ver. E ele escreveu um tratado, e esse tratado nada mais era do que uma proibição para eles pararem de guerrear entre si, de discutir entre si e começarem a olhar para aquilo que os junta, que é Cristo. E esse tratado ele precisava de ser assinado por todos, porque ou eles assinavam ou iam-se embora das terras do conde. E no momento em que o tratado é assinado, depois do tratado ser assinado, eles marcam um culto onde eles vão pregar sobre a unidade do corpo de Cristo. E durante esse culto, os morávios, estes nossos irmãos, eles começam a ser tocados misticamente por Deus.
eles começam a ser tocados pelo Espírito. Existem pessoas que têm revelação de Deus durante esta reunião. Há pessoas que têm os seus olhos abertos para o servo sofredor. Era como se Isaías 53, para algumas pessoas, estivesse diante deles e eles estivessem vendo Cristo crucificado. Estes nossos irmãos juntaram-se com um só propósito, em uma só mente, em um só coração. Eles viram Cristo, eles viram o Santo e tiveram revelação dele. E a partir daqui, eles deliberadamente e espontaneamente, como eu falei no início, eles decidem fazer uma torre de oração, um relógio de oração na igreja, 24 horas por semana. Então iria haver na igreja 24 horas de oração, busca incessante a Deus. E isto durou por 100 anos. 100 anos. É muita coisa, irmãos. 100 anos orando. Que idade tem esta igreja? 4? 5? Será que é possível nós afirmarmos que de 5 anos que nós estamos aqui, nem 2,5, que é metade, nós estivemos orando? E o que é gerado a partir deste avivamento moraviano? Eles viram a glória, e a glória gerou unidade, que é o propósito da glória que Jesus fala. Eu lhes dei a glória para eles serem um, assim como nós somos um. Porque nós só conseguimos atingir e alcançar esta unidade a partir de uma ação de Deus. Nunca será pela nossa força, nunca será pela nossa simpatia, nunca será porque nós somos bons de coração. Sempre será por uma ação que parte de Deus, a manifestação da sua glória no nosso meio, um toque do Espírito, uma manifestação que vai trazer amor fraternal entre nós e nos tornar família. Se Cristo conseguiu, se em Cristo e através do sangue de Cristo foi destruída a inimizade entre gentios e judeus, porque existem barreiras em nós. Se não existem estes preconceitos religiosos, estes preconceitos culturais. E os morávios, eles foram alcançados por Deus de tal maneira, eles mudaram a história de tal maneira que hoje missões modernas, hoje missões como nós conhecemos, foram iniciadas depois da Reforma através dos morávios. Porque na Reforma não houve esta mentalidade de missões, de alcançar os confins da terra. Se não me engano, eu estudei uma vez, mas eu não tenho certeza, mas confiram em casa, que até Martinho Lutero, ele não tinha esta visão missionária, esta visão missional de alcançar os confins da terra, porque ele acreditava que a Igreja Católica já tinha feito isso. E com os morávios, Deus levanta precursores, uma igreja de precursores que vão iniciar este movimento de missões até aos confins da terra. E esse movimento está ativo até hoje, de tal maneira que existem etnias que ainda não conhecem Cristo. Existem confins da terra que não conhecem Jesus. E uma das pessoas que foi alcançada pelo avivamento dos morávios foi John Wesley. John Wesley, ele achava que era crente. Ele achava que era perito nas escrituras. Ele achava que era missionário. E ele estudava a Bíblia com os seus amigos na faculdade. Ele pregava, ele se relacionava com Deus. E aí ele teve a brilhante ideia de ir pregar para os indígenas na América do Norte. E durante a sua expedição, durante a sua viagem, ele se vê no meio de uma tempestade, quase a naufragar. E diante do naufrágio, diante da morte, quando ele vê no convés, ele vê uma reunião de morávios louvando a Deus, porque se eles morressem ali, eles iriam ver Deus. E John Wesley, diante desta revelação que ele não tinha de Deus, diante desta revelação que ele não tinha da certeza da salvação,
ele chegou a dizer, ele chegou a encontrar-se com a realidade de que ele não estava salvo. E este encontro com estas pessoas são um fruto de um avivamento que veio por causa de uma unidade, por causa de uma glória que veio para unir. John Wesley alcançou um país inteiro, foi a Inglaterra. John Wesley fez parte do grande despertar de avivamentos, da grande era dos avivamentos. Outra das histórias memoráveis que nos devia envergonhar e devia colocar a nossa fé contra a parede é quando 2 jovens decidem se vender como escravos para pregar o evangelho para escravos. 2 jovens se venderam os seus corpos para ser escravos, para serem maltratados, para serem tratados como um instrumento, para serem tratados como um objeto. Eles se venderam para pregar o evangelho. Se isto não coloca a nossa fé contra a parede, eu não sei mais o que coloca. Porque os morávios, eles entenderam que nós nada mais somos do que instrumentos de Deus. E se nós antes oferecíamos o nosso corpo como instrumentos para o pecado, se nós antes oferecíamos o nosso corpo para servir a morte, quanto mais agora não serviremos um Senhor que nos amou e se entregou por nós. Quanto mais agora não ofereceremos os nossos corpos como um sacrifício vivo e santo diante daquele que se ofereceu numa cruz. E pasmem, quem lhe deu alguma coisa para que ele recompensasse? Quem foi que deu a Deus alguma coisa para que ele recompensasse? Ninguém. Deus se ofereceu. Ninguém tirou a sua vida. Ele mesmo a entregou. E existe um caminho para a comunhão que João nos ensina em 1 João 1:5, onde João diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Então, caminhar na luz e caminhar com Deus e caminhar em comunhão com Deus vai gerar um fruto de comunhão entre os santos. E o que significa andar na luz? E é aqui que nós somos feridos pela santidade de Deus. Abram em João 3. João 3:19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O que é andar na luz? Andar na luz nada mais é do que nós andarmos com uma transparência. Andar na luz é como se nós andássemos diante de holofotes constantemente, onde as pessoas veem as nossas feridas, as pessoas veem as nossas cicatrizes, as pessoas veem os nossos pecados, as pessoas veem as nossas falhas, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. As pessoas nos veem sangrando quando nós pecamos,
ou quando alguém peca contra nós. Andar nesta luz significa andar temendo a Deus, porque o temor do Senhor nada mais é do que esta consciência de estar sempre com um holofote apontado para a nossa vida, e não um holofote que nos traz fama, não um holofote que vai fazer com que nós sejamos o centro do universo ou o centro do coração de Deus, mas um holofote que vai expor os nossos pecados, um holofote que vai expor as nossas fraquezas, as nossas feridas, as nossas cicatrizes. Existe uma expressão no latim que, se não me engano, eu acho que os católicos usavam a expressão corandel. E a expressão corandel significa diante da face de Deus. E isto servia para nos dar esta consciência de que nós estamos sempre diante da face de Deus. Então, quando nós estamos no ato do pecado, existe esta consciência: eu estou diante da face santa de Deus. Quando eu estou sendo tentado, eu tenho esta consciência: eu estou diante da face de Deus. Quando eu estou prestes a pecar, ou eu já pequei, existe esta consciência de nós estarmos diante da face de Deus e existe um holofote sobre nós. E o que é que acontece? Nós queremos fugir da luz. Para quê? Para que ninguém veja o nosso pecado, para que ninguém veja as nossas fraquezas, para que ninguém veja que nós estamos a sangrar. E sem nós percebermos, nós estamos vivendo igreja, nós achamos que estamos vivendo na luz, nós achamos que estamos em comunhão com o Deus que é luz, mas nós, na verdade, nós estamos escolhendo vivendo nas trevas, sangrando nas trevas, longe de toda a gente, longe da luz. Quando, na verdade, aquilo que Deus tem para nós é a luz. E vir para a luz dói. Dói. Nós vamos estar mais preocupados com o que os outros vão pensar de nós do que com o perdão que Deus já nos deu. Mas se nós, enquanto igreja, nós estamos tornando a luz em um tribunal, então nós não estamos sendo igreja, porque não é esse o caminho da graça e da misericórdia que o Senhor nos ensina. Deus nos ensina: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Então a luz para nós nada mais é do que um caminho para a misericórdia e um caminho para a cura. Abram em Tiago 5. Tiago 5,16. Diz a Escritura: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago não está a dizer para nós virmos aqui à frente e expormos toda a nossa vida, se bem que isso acontecia na igreja primitiva. Se bem que isso já aconteceu comigo, não diante de um julgamento, não diante de um tribunal, mas diante dos meus irmãos na fé. E dói, mas é no momento e no lugar de expor as nossas feridas, tirar todas as ligaduras, acho que aqui é ligaduras que se chama, quando se enrola um ferimento, que vai doer a exposição com o sol, vai doer ser tratado, mas ela vai sarar e cicatrizar. E ela vai ser uma história de como Deus é misericordioso e de como a igreja foi uma expressão de Deus na terra. O que Tiago nos ensina é que nós vivamos uma comunhão de tal maneira, nós vivamos na luz de tal maneira, que nós não temos medo que os nossos irmãos na fé vejam os nossos pecados, vejam as nossas falhas. Porque se está custando mais confessar o meu pecado para um irmão do que para Deus,
como é que funciona na prática? Se Deus é santo e Ele é juiz, e o meu irmão, ele está sendo aperfeiçoado e ele não é juiz, porque está custando mais. Das duas, uma. Ou nós temos uma falsa imagem daquilo que é um nosso irmão na fé, ou nós estamos temendo homens e não a Deus. E nós precisamos de viver na luz. Porque senão nós seremos só mais... Nós não seremos mais hipócritas, na verdade, que os fariseus. Falam, pregam, oram nas ruas, querem um Messias, mas quando se deparam com um Messias que é luz, um Messias que, quando está diante de nós, toda a gente vê as minhas cicatrizes, os meus pecados, nós dizemos: eu não quero isto, afinal eu não quero. Então, pergunto, será que nós realmente queremos viver aquilo que a história nunca viu? Será que nós queremos um galardão maior do que aquele que estava sobre os moravianos? Será que nós realmente queremos ver a glória? Se nós realmente vermos a glória, o sentimento de amor fraternal vai fender os nossos corações, vai nos ofender quando nós vivermos comunhão, porque é sobre o próximo e não sobre nós. Jesus, quando esteve prestes a ser crucificado, Jesus, ele elevou o padrão do amor ao próximo. Jesus sempre ensinou: amem o próximo como a vós mesmos. Amem o próximo como a vós mesmos. Mas quando Jesus estava prestes a ser crucificado, e nas últimas palavras assim dele, no Evangelho segundo João, Jesus diz: amem-se uns aos outros, da mesma maneira que eu amei. Eu pergunto, qual é o amor de Jesus? É um amor incondicional? É um amor misericordioso? É um amor maior do que um amor que nós podemos ter por nós mesmos? Jesus eleva o padrão do amor ao próximo. E nós realmente devemos meditar sobre o que significa ser um. Porque se o nosso chamado é nós vivermos em Deus, termos comunhão com Deus, e Ele nos diz que nós precisamos de ter comunhão e sermos um, então nós precisamos de criar em nós e termos como fundamento uma só mente, um só coração, um só anseio, um só desejo de ver a Cristo, um só desejo de sermos amantes do dia glorioso de Cristo. Porque o Evangelho, ele não se limita a ser cruciforme. O Evangelho, ele é apocalíptico. O Evangelho não se limita a dizer nós estamos salvos, nós somos filhos, nós fomos reconciliados, Deus restaura todas as coisas, e não olhar que quando Ele voltar, Ele irá recompensar cada um conforme as suas obras. Isto também serve para nós que somos salvos. Não, nós não iremos para o inferno se nós cremos em Jesus. Mas haverá diferentes recompensas, diferentes ressurreições. Então nós precisamos de olhar para o futuro e realmente nos perguntar: é melhor nós vivermos na luz, caminharmos em exposição, vivermos com as nossas feridas expostas, ou tudo isso acontecer no dia da sua manifestação? Porque Jesus diz: tudo aquilo que está oculto um dia será revelado, e adivinhe, será revelado quando Ele vier, e Ele é a luz. Então imaginem, no grande e glorioso dia da vinda de Jesus, onde os ímpios, Isaías diz que os ímpios, os homens, se contorcerão de dores, como uma grávida em trabalho de parto. Imaginem a dor do ímpio no dia da vinda do Senhor. Malaquias diz: quem poderá suportar? Quem ficará de pé diante da sua vinda? O dia da vinda do Senhor virá como uma fornalha ardente. Isaías diz que haverão homens que tentarão se esconder do esplendor
da majestade de Deus. Eu me pergunto, e nós santos, Malaquias diz que nós, os que tememos o nome do Senhor, nós seremos como bezerros, saltando de alegria no dia da vinda do Senhor. Mas eu me pergunto, se nós somos bezerros que estamos ocultando coisas, no dia da vinda do Senhor, nós vamos estar alegres, nós vamos nos regozijar na restauração de todas as coisas, nós vamos estar finalmente em paz porque Ele se revelou, ou vai haver um constrangimento, uma vergonha, porque aquilo que estava oculto será revelado. Aquilo que eu ocultei e tentei ocultar toda a minha vida foi revelado quando Ele foi revelado. O que nós iremos viver? Uma luz hoje, uma luz agora, para vivermos em comunhão, para vivermos uma só mente, um só coração, um propósito. Cultuarmos para termos revelação de quem Deus é. Porque, como eu disse, é mediante a contemplação de quem Deus é, a revelação de quem Deus é, que as imagens dos falsos deuses, que as imagens do homem caído, o homem que nós criamos e que está moldando a nossa vida em relação ao casamento, em relação à família, em relação à igreja, em relação à paternidade de Deus, em relação à irmandade de Jesus Cristo, em relação a uma dependência do Espírito. Nós precisamos de viver segundo a imagem dele, segundo quem Deus é e não segundo os pecados que um dia nos feriram. E a cura e o perdão dos pecados, ele vem mediante a confissão perante Deus. Mas a cura dessas feridas, a cura de uma consciência culpada, a cura de uma consciência pesada, vem por meio da luz, da comunhão, da oração dos santos. Vai trazer cura para o corpo, vai trazer cura para nós. Gostava que toda a gente se levantasse. Vou terminar com uma oração. Na verdade, eu queria primeiro que agora, antes de eu orar, eu gostava que vocês levassem esta palavra no Espírito e discernissem no vosso Espírito aquilo que Deus quer de vocês. Orem aquilo que está no vosso coração. Orem aquilo que está dentro de vocês. Procurem em Deus o que Ele quer fazer, não aquilo que eu quero fazer. Eu gostava que vocês, enquanto os tangedores, vão tocar, vão trazer este ambiente santo, vão trazer este ambiente celestial. Eu gostava que vocês orassem, gostava que vocês se derramassem diante de Deus. Esta é a vossa oportunidade de refletir sobre esta palavra no vosso espírito. Espírito Santo, intensifica este lugar, Deus. Intensifica neste lugar. Espírito, eu não oro por uma violência agora. Eu oro por uma paz vinda da parte do nosso Senhor Jesus. Eu oro por uma paz que excede todo o entendimento repousando sobre esta casa. Eu oro por uma paz vinda do Teu amor,